Olá a todos, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde. Aqui é Fausto Carvalho, médico, pediatra, escritor, autor do livro Pai Sem Sacrifício. Nós estamos numa série de 42 episódios, 42 meditações baseados no livro de Jó, para falarmos sobre esperança na quarentena. Dá um oi aí para quem está chegando, Danilo, Eduarda, Aline, Viviane, família do Leonel, sejam bem-vindos. Você pode ver os vídeos anteriores, se essa é a primeira vez que você está vendo, também no IGTV, no meu IGTV, no Fausto F. Carvalho, no Instagram, também no meu Facebook, Fausto Carvalho, e também na página no Facebook do Famílias Excelentes. Você tem disponível também no YouTube, Dr. Fausto Carvalho. Você pode acompanhar as demais séries, os demais episódios da série. Hoje eu gostaria de falar de um dos grandes inimigos que nós temos em relação à esperança. E esse inimigo se chama limitação. Vamos falar um pouco sobre as limitações que nos levam às vezes a perder esperança. E para isso nós vamos ler no capítulo 9 de Jó, os versos 2 ao 4º verso, do 2º ao 4º verso do 9º capítulo. Diz assim: Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Bom, nessa época da Covid, a gente vê nos números aumentando, batemos 30 mil mortos ontem, mais de 31 mil mortos no país, praticamente mais de 500 mil de pessoas já contaminadas, comprovadamente esses números oficiais. A gente fica bastante apreensivo. Quase todos nós já sabemos de histórias de pessoas conhecidas ou pessoas próximas ou amigos de amigos que, enfim, já estão acometidos da doença e começam a falecer. Pessoas que às vezes a gente teve relacionamento. E tudo isso gera uma sensação de impotência e deixa às vezes a gente muitas vezes sem uma resistência. Dá um oi também para Juliana, para Jéssica, para Larissa, que estão entrando aí também. E nesse momento de dúvidas e de angústia e de muito temor, né, há 4 limitações que Jó falam nesse texto, que são nossas limitações e que se a gente reconhece, a gente aprende a lidar melhor com elas. A esperança, ela tem que ser cultivada, né? É uma planta que tem que ser cultivada. Assim como a palmeira que está aqui atrás de mim veio para cá pequenininha, agora já tem mais de 4 metros. Precisa de cultivo, precisa de cuidado, precisa de água, precisa de adubo, né? A gente também precisa cultivar a nossa esperança. E o que fez mal para Jó? Quais as 4 características aqui que Jó tinha de limitação e que são as nossas limitações? A primeira limitação, a limitação da morte, né? A primeira coisa que Jó fala assim, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Se tem uma coisa que angustia a gente na pandemia, é justamente lembrar que nós somos mortais. Todos nós temos essa certeza. O bebê, quando nasce, a única certeza que ele tem na vida é que ele vai morrer, mesmo que ele ainda não tenha consciência disso. Mas a certeza absoluta é que um dia essa criança vai morrer. Infelizmente, o ciclo da vida é assim: começa ao nascimento, termina na morte, e a gente não tem como escapar disso. E muita gente fica desesperado justamente por conta disso, porque vê que a mortalidade é uma coisa real. A pandemia mexe com os nossos instintos porque traz para a gente a sensação de finitude, de que o tempo é curto, de que a vida é curta. A Bíblia é muito específica em falar disso, que a gente é como, na verdade, uma erva do campo, uma planta da selva que nasce num dia, floresce, murcha e morre. O nosso ciclo de vida é bastante curto. E olha que nós temos uma longevidade como quase nunca na história da humanidade nós tivemos. Nós estamos com pessoas vivendo 60, 90, 80 anos, né? Mas a nossa vida é imortal. E essa é uma angústia que nós temos, é uma limitação que nos angustia, que nos dá temor, que nos dá desesperança às vezes. A segunda angústia que pode nos afetar e que afetava bastante a Jó. Um abraço ao Márcio, a Alzira, a Regiane, a Sheila, Luiz Carlos, a Áurea, que estão aí também.
é o fato de nós não conseguirmos ser justos. Parecia que o nosso mundo estava caminhando num termos de democracia, de honestidade, de correção. Parecia que não havia injustiça. Veio um vírus, uma pandemia, e de repente tudo mudou. Tudo caiu. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo muda, né? A vida de Jó aconteceu isso. Do nada, mudou tudo. E isso a gente vê agora. Quantas pessoas injustiçadas socialmente, sem oportunidades, quantos dependendo de ajuda, de auxílio, por conta da nossa injustiça. Então a pandemia também traz a nós, além da questão de nós sermos finitos, nós sermos mortais, a questão da nossa impossibilidade de sermos justos. Por mais que a gente queira ser justo, a gente acaba muitas vezes falhando. Um terceiro aspecto que a gente também tem que destacar, e que Jó destaca muito bem, é a nossa falta de conhecimento. Desde o século 17, 18, né, com o racionalismo, com o iluminismo, o aporte da razão acima de tudo, a gente passou a acreditar que a gente dominava todas as coisas. E assim na medicina, por exemplo, na saúde, parecia que a gente estava controlando todos os antibióticos, todas as bactérias. A maioria das infecções hoje são vacinais, né? A gente consegue vacinar e prevenir. Eu lembro na minha infância eram 3 tipos de vacinas, né? Hoje já são 14, 15 vacinas que a criança toma no primeiro ano para proteger a sua vida. Então a gente tinha essa dificuldade, né? E a gente começou a achar que já estava vencendo tudo. De repente vem um vírus e mostra que não. Que nós não temos todo o conhecimento e nós não podemos e não conseguiremos ter todo o conhecimento. E a quarta limitação que Jó tinha e que nós temos também é a impotência, né? Ele fala o poder de Deus é imenso e quem tentou resistir ele saiu ileso. Nós somos impotentes e temos que reconhecer isso. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos, por exemplo, de um abraço, e como tem sido difícil essa época sem abraçar as pessoas, sem ver os amigos, sem estar junto com pessoas que nós amamos, né? Exatamente porque são limitações. Então são 4 limitações: a morte, a questão da injustiça, a nossa falta de conhecimento, de sabedoria e a nossa impotência, que às vezes fazem a gente perder a esperança. E qual é o desafio para nós termos esperança? Como é que nós podemos resgatar a esperança sendo nós tão limitados? Justamente olhando para Deus. E a gente pode olhar para Deus contemplando a natureza. E isso é interessante, que Jó, no resto do capítulo, ele vai falar só sobre como que ele poderia argumentar com Deus se ele criou a estrela ursa, a constelação do norte, do sul, ou seja, ele olha para a natureza e na natureza ele vê a mão de Deus. Quando a gente olha para a natureza, a gente começa a perceber como Deus é grandioso. Como a gente do nada planta uma árvore como essa palmeira aqui atrás e de repente ela começa a crescer e ganhar suas folhas, e para se desenvolver ela tem que abrir mão das suas folhas mais antigas e ir brotando novas folhas. E assim somos nós. Nós aprendemos que na vida a gente tem que largar a mão de algumas coisas que ficaram para trás, que não são mais úteis, e crescer, buscar o sol, buscar Jesus, buscar Deus, né? Quando a gente olha para a natureza, a gente contempla num canto de um pássaro, no desenvolver, por exemplo, de um formigueiro, né? Como a natureza é organizada, como ela tem detalhes que nos ensinam lições. Quando a gente olha as estações do ano, né? É cíclico. Assim como essa pandemia veio, ela também vai, como assim o inverno vem e também vai. Quando a gente olha assim, a gente percebe que Deus é muito grandioso e Ele está na coordenação de tudo. E por isso eu posso ter esperança, porque a sabedoria de Deus é profunda e o poder dele é imenso. Então você que está desanimado, triste nessa pandemia, olhando para baixo, cabisbaixo, meu convite é: olhe para a natureza, contemple os céus, contemple as coisas que Deus criou e pense na sabedoria e na profundidade do amor de Deus para conosco e como Ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Eu creio que assim a sua esperança será renovada. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Amanhã, se Deus quiser, às 13h30, estaremos novamente aqui ao vivo falando mais um pouquinho sobre esperança. Que Deus te abençoe. Até mais.